Hoje a gente vai falar de uma coisa que assusta muita gente, porque envolve algumas informações teóricas, mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem prática. É importante observar que quando a gente começa a trabalhar com os acordes, alguns padrões vão surgindo e esses padrões se repetem em várias músicas. Então, por exemplo, você pode tocar uma música que começa em Dó maior, vai até um Lá menor, depois vai para um Sol com sétima e retorna nesse Dó maior. Esse é um padrão que você vai encontrar em várias músicas. Agora, o porquê disso existir, por que esse padrão é assim, talvez pudesse ser diferente, talvez pudesse ser Dó maior, Mi menor, Sol com sétima e Dó maior de novo? Talvez pudesse. Aí é uma questão da gente entender a dinâmica das coisas para chegar à conclusão qual seria a melhor forma de utilizar esses acordes. Eu não vou entrar nesses detalhes hoje não, essa questão de harmonização, mas eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode compreender como que determinados acordes combinam mais com outros com relação às suas notas, como que eles podem ser até substitutos um dos outros em determinadas situações e por que que isso acontece. Então a gente vai começar um estudo lento, progressivo, em que hoje é a primeira aula, de uma coisa que a gente costuma chamar de função dos acordes, que vem de um estudo maior, que é a harmonia funcional. Deixando bem claro que eu não vou vir com as informações organizadas como normalmente a gente encontra nos livros. Eu vou tentar achar um outro caminho para demonstrar para você como que os acordes funcionam dentro da harmonia, qual é a real função de cada um. Eu sou Marinho e aqui a gente fala de violão e música. Se você já vem me acompanhando há algum tempo, percebeu que as últimas semanas foram meio erráticas. Eu fiquei uma semana sem fazer o vídeo, depois eu fiquei 2 semanas sem fazer vídeo, meus vídeos saíam nas quintas, agora tem saído nos sábados, mas eu vou me reorganizar. Eu creio que passei por um pequeno momento de reavaliação da função deste canal. E vamos ver se isso adiantou para alguma coisa. Você que acabou de chegar aqui agora, por favor, fique até o final desse vídeo. Se achar que valeu a pena, dê o seu joinha aí e se inscreva nesse canal. Vamos começar primeiro pelas escalas. Uma escala de Dó maior, a gente já sabe, pelo menos vocês que têm me acompanhado, e eu creio que muitos de vocês já devem saber sobre o assunto, a gente tem notas naturais nela, apenas notas naturais. E ao montarmos acordes com essas notas naturais, a gente cria um campo harmônico. Um campo harmônico da tonalidade de Dó maior, que tudo nasce nessa escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Os acordes formados são Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si menor com a quinta diminuta. Esses acordes, eles são formados, como eu disse, em cima da escala de Dó. Então, eles só têm dentro deles 3 notas que fazem parte exatamente desta escala. Vocês já devem ter percebido que se eu tenho 3 notas em 7 acordes, eu vou ter muita nota repetida em cada acorde. A gente pode começar avaliando as notas do Dó maior. Nós temos aqui o Dó, o Mi e o Sol. A primeira, a terça e a quinta da escala de Dó. Dó, Mi, Sol formam o acorde de Dó maior. Quantos outros acordes podem ter com essas notas envolvidas? Vamos seguir. Ré menor é formado a partir do Ré, terça e quinta, Ré, Fá e Lá. Mi menor é formado por Mi, Sol e Si. Se observarmos o Mi menor e o Ré menor, eles não têm nada a ver um com o outro. O Mi menor tem Mi, Sol, Si, e o Ré menor tem Ré, Fá e Lá. Agora, se compararmos o Mi ao Dó, Dó, Mi, Sol, Si, nós percebemos 2 notas em comum, o Mi e o Sol, tanto no Dó quanto no Mi menor. Isso dá uma aproximação sonora entre eles. Isso os deixa em um campo comum.
E a gente vai falar mais sobre isso depois, mas vai anotando aí. O próximo acorde é o Fá maior, e ele é formado por Fá, Lá e o Dó. Se compararmos ele com um Dó maior, nós vamos ter só a nota Dó em comum. Porém, se compararmos com o Ré menor, nós teremos a nota Fá e a nota Lá. Então, o Fá e o Ré têm duas notas em comum. Sol, Si, Ré. Sol maior. Se compararmos esse Sol com o Fá e com o Ré menor, teremos uma nota no caso do Ré e não teremos nenhuma nota no caso do Fá. Já se compararmos o Sol com o Dó maior, nós teremos a nota Sol como comum entre eles. O Lá menor é formado por Lá, Dó e Mi. Comparado com o Dó maior, nós temos o Dó e o Mi em comum. Já se compararmos com o Mi menor, nós teremos apenas a nota Mi em comum. Comparando com o Fá maior, o Lá menor tem a nota Lá e a nota Dó em comum. Já se compararmos com o Sol, o Lá menor não tem nenhuma nota em comum. Comparando com o Ré, nós temos a nota Lá em comum. E para terminar, o Si menor com a quinta diminuta. Esse acorde é formado por Si, Fá e Ré. Então esse acorde tem o Fá e o Ré em comum com o Ré menor. E esse acorde tem o Si e o Ré em comum com o Sol maior. Sol, Si, Ré. Olhando por esse ponto de vista, você pode perceber que alguns acordes são mais próximos a outros acordes. E isso pode nos oferecer uma situação bem interessante com relação à função de cada acorde desse. Mas vamos voltar num detalhe aqui. Quando a gente faz uma escala de Dó maior, essas notas, além do nome latino, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas têm também a numeração do grau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também foram dados a elas nomes que definem mais ou menos a sua posição na escala. A primeira é chamada de tônica. A segunda é chamada de supertônica. Não que ela tenha algum superpoder, mas é porque ela está sobre a tônica. A terceira é chamada de mediante. A quarta é chamada de subdominante. A quinta é chamada de dominante. O subdominante é em função dessa quinta. A sexta é denominada superdominante. Não por ser super, mas por estar acima da dominante. A sétima é chamada de sensível, porque ela fica a um semitom da tônica e ela gera essa necessidade de resolução. Sensível. É sensível. Encostou nela, ela cai para a tônica. Pois bem, tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível e tônica novamente. Pois esses nomes inspiraram a definição das funções dos acordes. O acorde que tem mais notas próximas ao acorde tônico, ao Dó maior, por exemplo, no caso da tonalidade de Dó maior, são considerados de função tônica. A gente já viu que os acordes que têm mais notas próximas do Dó são o Lá menor, que tem o Mi e o Dó, e o Mi menor, que tem o Mi e o Sol. Então podemos dizer que Dó, Lá menor e Mi menor são acordes com função tônica. Já os acordes de quarto grau e segundo grau, o Fá maior e o Ré menor, eles terão a função de subdominante. Os outros dois acordes, o Sol e o Si menor com a quinta diminuta, serão de função dominante. Então, recapitulando, Dó maior, Lá menor e Mi menor têm função tônica.
Fá maior, Ré menor tem função subdominante. Sol maior e Si menor com quinta diminuta tem função dominante. Isso fica mais interessante quando a gente acrescenta a sétima, quando a gente começa a trabalhar com as tétrades. Sendo assim, um Sol com sétima ganha um Fá. E esse Fá é exatamente o quinto grau diminuto do Si. Assim, Sol com sétima, além do Si e do Ré, passam a ter o Fá. 3 notas comuns ao Si. Si, Fá, Ré. Sol, Si, Ré, Fá. Si, Ré, Fá, Si, Fá, Ré. Isso acontece também com Lá menor. Um Lá menor com sétima ganha um Sol e ele fica muito próximo de um Dó maior. Então, alguns acordes quase se confundem. O que fica diferente, na maioria das vezes, é a tônica que a gente está trabalhando. E isso pode ficar mais próximo ainda quando a gente, por exemplo, faz um acorde invertido. Mas esse é um outro assunto e a gente vai falar em outra oportunidade. Qual a importância da gente descobrir e organizar a função desses acordes? É que uma das opções que a gente tem na música, na hora de harmonizar, é a utilização de acordes em substituição ao outro. Então, por exemplo, se a sequência é 1, 4, 5, 1, podemos substituir com 1, 2, 7, 1. Outra coisa que pode ser feito é, se você tem um tempo maior dentro de um momento onde a tônica é suficiente, normalmente, de uma forma simplificada, a gente ficaria apenas num Dó maior, por exemplo. Porém, uma das opções possíveis é substituir esse Dó com os acordes que têm a mesma função dele. Com isso, um Lá menor entraria, talvez um Mi menor, e desse jeito a gente preenche um espaço colocando um acorde em cada tempo, por exemplo. Então, existem várias possibilidades a partir do momento em que você começa a pensar nos acordes, não simplesmente como acordes individuais, e sim fazendo parte de um conjunto maior. E esses acordes tendo funções particulares e, ao mesmo tempo, comuns. Isso começa a nos fazer ver a música sobre um outro aspecto. Não mais como um monte de acordes soltos em cima de letras cifradas, e sim como um sistema onde determinado acorde cumpre determinada função e se ele não está muito bem ali, ele pode ser substituído por um outro acorde. O que pode gerar, por exemplo, um estilo diferente, que pode ser bem pessoal. Alguns músicos gostam de tocar determinados acordes em determinadas situações. É claro que a gente tem que prestar muita atenção também na melodia, para onde a melodia está nos levando. Mas isso é um assunto muito amplo e que precisa de ser repartido em vários momentos. E esse nosso vídeo aqui teve uma função inicial, só mostrar como que, ao observarmos as notas que formam os acordes, a gente pode perceber coisas comuns entre eles e como que, de certa maneira, isso vem sendo usado no estudo da harmonia funcional. A partir desse momento, dessa consciência, a gente pode começar a observar as músicas e fazer uma análise da utilização desses acordes, uma análise funcional, e saber exatamente o que está acontecendo. E com isso, eu já não tenho que decorar acorde por acorde, eu decoro a ideia central da frase. Se eu estou saindo de uma dominante para uma subdominante e depois para uma tônica, ou se eu estou saindo de uma tônica para uma subdominante e voltando numa tônica, e assim por diante. Isso amplia a nossa capacidade de compreensão musical e amplia também o nosso repertório, além da nossa capacidade de decorar as músicas. Mas por hoje a gente fica aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço que você deixe o seu joinha aí. Se ficou dúvidas, deixe nos comentários. E já pode deixar nos comentários quais músicas vocês gostariam que fossem analisadas dentro dessa sistemática funcional. Logo embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão ver que tem 2 e-mails. Um, por caso de dúvidas mais amplas ou algum pedido especial, ou então, no caso de contato para
dar aulas, porque eu trabalho com isso. Dou aulas de violão há mais de 20 anos e desde a pandemia essas aulas ficaram prioritariamente online. E o outro e-mail é no caso de quererem fazer alguma contribuição para o canal. No caso de vocês gostarem dos vídeos e se interessarem em ajudar. É um trabalhão fazer isso aqui, eu faço exatamente para gerar essa possibilidade de propaganda para as aulas, mas também não deixa de ser uma aula o que está acontecendo aqui. E se te interessar contribuir para que elas continuem, eu fico feliz com essa contribuição. Eu vou deixar na sequência 2 playlists para que você que está chegando no canal agora possa conhecê-lo melhor e para você que por acaso está interessado em algum assunto específico. Então vai ser uma playlist de violão básico e uma playlist de ritmos brasileiros. Então por hoje é isso. Até a próxima.